os irmãos não. José não aliviou nada não para eles. José ainda jogou duro. José estava ainda preparando seus irmãos para um arrependimento. Porque José se lembrava o que eles tinham feito com ele. E sabia que havia necessidade de eles passarem por uma escola de amadurecimento. Vocês viram que da primeira situação a qual José colocou eles como espiões ali, eles começaram a murmurar, conversando uns com os outros, mas José sabia o que eles estavam falando, e José estava entendendo ali, e eles dizendo, será que foi aquilo que a gente fizemos com o nosso irmão? Deus está nos castigando, e falando assim as coisas, e José ali fazendo um tratamento neles. Pois bem, no capítulo 44... ainda estão nessa escola de amadurecimento, de arrependimento. Quando no verso 1 e 2 de Gênesis 44, José prepara, eu coloquei até entre aspas aqui, uma cilada para seus irmãos mais novos. Ou seja, desculpa, vou repetir. José prepara uma cilada para o seu irmão mais novo, Benjamim. Porque o intuito de José era que Benjamim ficasse com ele. Eu não vou, porque senão eu vou adiantar o contexto. Mas José prepara uma cilada para que Benjamim ficasse com ele. E assim foi feito. No verso 1 e 2. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos, ou seja, enche os sacos dos homens, quanto puderem levar, ou seja, bota até o qual eles puderem suportar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Devolvam novamente o dinheiro. Ou seja, José não queria nada dos irmãos. José entendia a necessidade deles. Imagina, olha só como José era um homem sábio. José ia extorquir os irmãos. José podia extorquir e dizer, não, já que eles trouxeram, não, eu vou ficar com dinheiro para eles, né? Mas José não. José não levou para essa maldade. José os amava verdadeiramente. E aqui foi feito que ele devolveu os dinheiros. Mas no verso 2, aí ele diz, o meu copo, um copo de prata, pô-lo-ás na boca do saco do mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal, e assim se fez segundo José disse. José deu ordem ao seu servo e diz, devolva, você sabe qual é o saco de quem é de quem? Você sabe, vá no saco do mais novo, Benjamim, e coloque lá o dinheiro novamente, igual você vai fazer todos eles, mas no saco de Benjamim você não também só vai devolver o dinheiro, como também vai colocar a minha taça de prata dentro do saco. E assim foi feito. O servo foi, escondido ali, certamente na calada da noite, pegou o saco de Benjamim e colocou a taça de prata do rei, do governador José lá dentro, sem ninguém saber. Aí no verso 4 e 5, José está lá levando seus irmãos na escola da maturidade e arrependimento, quando diz, tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, ou seja, ainda estavam à vista, eles estavam ainda, a vista estava, os olhos ainda estavam alcançando os 11 irmãos saindo, felizes da vida, todo mundo com os sacos cheios, voltando para casa, do jeito que Jacó queria e que os irmãos também almejavam, recuperar a Simeão, Benjamim voltando para casa com saúde e os sacos cheios de mantimento. Maravilha! Missão feita com sucesso. Mas eles não sabiam o que tinha dentro dos sacos. Aí José vai e faz esse processo. E fazendo um acordo com o servo de José, porque no 4, tendo saído eles, no verso 4 ainda no arrependimento, da cidade, não havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa, levanta-te, ou seja, levanta daí, segue os meninos, segue os homens, e alcança, e lhe dirás, por que pagaste mal por bem? Ou seja,
nem escute eles, já vão lá, já incriminando eles. Imagina, você tudo bem, eu acho todo mundo alegre, e o servo já vai ali de cara e diz: por que vocês estão fazendo isso com o governador, um homem de confiança do rei Faraó, um homem que tem a maior autoridade aqui do Egito, um homem que teve total dedicação, recebeu vocês de braços abertos, de portas abertas, vocês estão fazendo isso? Não esperou nem os irmãos se defenderem para saber o que está acontecendo. Ele já chegou, já incriminando, dizendo: por que pagaste mal por bem? Aí, não é este o copo que bebeu meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações, procedeste mal do que fizeste? Porque quando ele acompanha, o servo, quando acompanha os irmãos, esses 11 homens, aí ele começa a abrir saco por saco, e de repente, dá de cara com o saco de José, de Benjamim, dá com o saco de Benjamim, quando abrem, está lá o copo de prata do governador do Egito. E no verso 9 e 10, diante de todo esse cenário, diante de toda essa situação, agora Judá outra vez vai tomar a iniciativa, porque vocês se lembram que quem estava sobre a responsabilidade de Benjamim era Judá. Aí Judá vai se pôr agora como servo de José, no verso 9 e 10. Aquele dos teus servos com quem foi achado morra, e nós ainda seremos escravos do seu senhor. Então lhe respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados, ou seja, vós serão livres. E se apressarem, tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. Ou seja, quando o servo já chegou incriminando ali, aí eles disse: olha, onde estiver o copo de Faraó aqui, se nós realmente pegamos, que sejamos escravos do Senhor. E ali foi feito isso. Começaram a abrir os sacos, mas de repente dão de cara com o copo de prata, a taça de prata de José, dentro do saco de Benjamim. Aí, meu amigo, o mundo se acabou para Judá, para os irmãos. Imagina, 11 irmãos, começa de abrir do mais velho, nada. Do segundo, nada. Aí foi abrindo. Aí disse: não, estamos tranquilos. Estamos de paz de coração. A gente não pegou a taça de prata. Mas quando chega no 11º saco, que era de Benjamim, quando abrem, se estava fazendo sol, chega que a taça brilhou lá no sol, a taça de prata. Aí a ficha caiu. Aí Judá disse: meu pai do céu, agora a gente está arrumado. Porque eu disse que quem tivesse a taça seria escravo do Egito. E assim foi feito. Quando estava no processo ali de arrependimento, toda essa escola de maturidade, aí o copo foi achado no saco de Benjamim, no verso 12. E no 16, os irmãos tomam uma decisão importante: ficar como escravo junto com seu irmão Benjamim, no verso 16. Então disse Judá: que responderemos ao meu senhor? Que faremos? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Eles aqui estão tomando uma decisão muito importante. Se lembra que eles estão num processo de aprendizado ali, estão numa lição grandiosa para a vida deles, porque no primeiro momento, há anos atrás, tinham vendido o irmão como escravo. Agora o irmão mais novo estava levando como escravo. Ele disse: não, nós também seremos escravos, nós vamos seguir o nosso irmão mais novo, nós vamos seguir Benjamim, aonde ele estiver nós estaremos. Olha só o processo de amadurecimento, de maturidade destes homens, a qual estava Deus fazendo ali, preparando o coração deles. Louvado seja o Senhor. Aí no verso Judá, dos versos 18 ao 32, Judá faz um lindo discurso, porque eles retornam os 11 agora para a presença
de José. Então Judá se aproximou-se dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra ao ouvido do meu senhor. Ou seja, Judá está direcionando as palavras agora para José escutar ele, ter a defesa, se defender. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Tu és como o próprio faraó, ou seja, tu tem grande autoridade aqui no Egito. E realmente, José tinha grande autoridade no Egito. Aí, Judá vai fazer um lindo discurso. Do verso 18 ao 32, eu não vou ler, mas ele vai fazer um lindo discurso. Ele vai dizer, resumindo, que se Benjamim ficar lá como escravo e eles retornarem para casa sem o filho mais novo, embora com as carruagens cheias, com os lombos carregando sacos e sacos de mantimento, o pai não aguentará. Mas José sabia que o pai de Benjamim era o mesmo pai dele, que ia morrer e José não veria. Imagina José ser um influenciador para uma morte do pai. Aí José vai ali começar a escutar o discurso de Judá. Judá ali está discursando ali para o governador, para José, e José ali está escutando, está ouvindo atentamente, ao ponto de Judá convencer José. Agora José, diante de um discurso tão maravilhoso, de um sermão tão bem aplicado, José agora desarma. José agora baixa a sua guarda. José agora diz: é hora de eu se revelar aos meus irmãos. Diante de uma defesa, de uma apresentação do seu irmão Judá. E Judá finaliza o sermão, que eu considerei como sermão, com um quebrantamento de coração nos versos 33 e 34, finalizando o capítulo 44. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Ou seja, Judá agora está dando lugar, se doando para ficar no lugar de Benjamim. E nós vimos mais na frente aqui um apontamento para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio da tribo de Judá. E aqui é um apontamento que Jesus é o nosso substituto. E Judá aqui está apontando para Jesus Cristo como sendo um substituto. Ali ele está dizendo: libere Benjamim e fique como eu, como escravo. Porque como subirei eu ao meu pai, no 34, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Ou seja, eu não quero ver a morte do meu pai, eu não quero ver a partida do meu pai diante de uma situação dessa. Então, que Benjamim retorne para casa, mas que eu fique aqui servindo ao Senhor como escravo. E o capítulo 44 finaliza com essa decisão de Judá, com esse sermão de Judá ali diante de José do Egito, ali a sua defesa. Pois bem,